Olá! Você está se preparando para a prova da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal? Se sim, hoje eu tenho uma série de dicas para você se preparar da melhor forma possível para a prova discursiva. Bom, por que eu vou falar sobre esses dois objetivos, tanto a PF quanto a PRF? Primeiro, porque tradicionalmente, nesse último concurso, a banca organizadora para as duas provas é o Sebrasp. E também porque as duas têm alguns traços comuns que vai te ajudar na preparação tanto para uma quanto para a outra. Bom, mas por onde que você tem que começar então? Primeira coisa é conhecer o edital. Identificar lá, quais são as informações sobre a prova discursiva. Tem uma pequena diferença entre uma e outra. O que as duas provas têm em comum é que na prova discursiva será cobrada a elaboração de uma dissertação de até 30 linhas, ok? Para a Polícia Federal, será um tema elaborado pela própria banca. Isso significa, a partir do histórico do Sebrasp, que será algum tema da atualidade, mas que tem algum viés para o órgão. Então pode ser, por exemplo, tratar de violência, mas que tem algum traço, alguma responsabilidade da Polícia Federal, ok? Já para a Polícia Rodoviária Federal, está previsto que o tema será a partir dos objetivos da prova, do conteúdo específico, do conteúdo que vai ser cobrado lá para as questões objetivas. Mas infere-se que pode ser um tema que contemple algum aspecto de ética e cidadania ou de geopolítica. Também, se você observar, tem muito a ver com atualidades. Mas o lado positivo é que dá um direcionamento para você se preparar argumentativamente. Ah, mas o conteúdo de direito não vale a pena, não vou usar para redação? Pode usar para redação sim, como uma fonte, alguma fundamentação. Mas como você já vai se preparar para as questões objetivas, fica muito mais fácil mas pensar em argumentos, porque se você estuda para uma, você pode aproveitar o mesmo conhecimento para a outra, e isso é ótimo. Então, sabendo dessas diferenças de preparação quanto ao conteúdo, daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para se preparar para isso. Fique tranquilo, fique tranquila. O que você precisa saber também, em primeiro lugar, e que tudo está descrito no edital, é sobre os critérios de avaliação. O Sebrasp tem basicamente dois critérios, que são os aspectos, a apresentação textual do texto, que está junto da nota de conteúdo. A apresentação textual conta a legibilidade, o recuo de parágrafo, como é o seu aproveitamento da folha, ou seja, o seu texto não pode ser um bloco único, não pode ter ausência de recuo de parágrafos, E também precisa ter uma delimitação clara de introdução, desenvolvimento e conclusão. Afinal, é um texto dissertativo. E dentro dessa nota de conteúdo também vai ser avaliado os aspectos obrigatórios. Ou seja, essa questão mais estética, de apresentação, é uma porcentagem da nota de conteúdo, porque o principal vai ser a avaliação dos aspectos obrigatórios, que a banca normalmente coloca ali nas orientações, às vezes de uma forma bem explícita, às vezes não, você precisa retirar e identificar ali dentro das orientações, do comando da questão, do tema. Então, também vai estar identificado, geralmente, em algumas provas não ficou bem claro isso, mas normalmente identifica a pontuação de cada um dos aspectos. Às vezes tem uns que valem mais pontos do que outros. Então, são esses aspectos que você precisa discutir dentro do texto. Você vai analisá-los, vai explorar as informações que você conhece sobre o tópico e vai apresentar alguma fundamentação, algum exemplo, algum argumento para fortalecer o seu conhecimento sobre esse aspecto. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Agora é importante que você saiba como a banca vai te avaliar. Ah, mas e o aspecto gramatical? Como é que funciona?
Bom, o Sebrasp não tem uma pontuação exata apenas para a gramática. O que acontece? Os seus erros gramaticais serão descontados, né, da sua conquista dos pontos de conteúdo. E isso também vai ter um equilíbrio, tem uma fórmula lá dentro do edital que vai mostrar como que é feito os descontos a partir, né, da quantidade de linhas que você escreve, ok? Então, conhecer o edital é fundamental. Aqui eu estou para te orientar o que você precisa identificar lá e ir para a prova já com essa consciência, ok? Então, de nada adianta você dominar o conteúdo e a estrutura e não ter um bom desempenho gramatical, porque a diferença de pontuação entre os candidatos às vezes é de décimos, e esses décimos vão ser decisivos para a sua classificação, ok? Bom, agora você já sabe então o que vai ser cobrado, né? Como vai ser essa prova discursiva e os critérios de avaliação. O que você vai se preocupar então? Nossa, professor, eu tenho que adivinhar o tema da redação, porque assim eu estudo os argumentos exatos que eu vou utilizar no dia da prova. Infelizmente, não tem como a gente saber isso. Por mais que para a PRF há um direcionamento, a gente não sabe exatamente qual dos aspectos será cobrado. Então, não se preocupe agora em adivinhar o tema, ok? Mas se preocupe em fazer um repertório argumentativo que seja eficiente. Por que eu falo isso? Porque a apresentação de argumentos e de referências dentro de cada um dos aspectos vai ser o grande diferencial na sua avaliação. Porque não basta você repetir o aspecto obrigatório, seja copiando ou com as suas próprias palavras. Você precisa analisá-lo e comprovar a sua análise de alguma forma. Então, sim, a presença de referências concretas, consistentes do seu conhecimento de mundo é muito importante. Então, é preciso apresentar argumentos? Sim. É uma dissertação argumentativa em que você tem que defender um ponto de vista? Não. Você não vai assumir um posicionamento, por exemplo, de ser certo ou errado, ser favorável ou contrário, aspectos positivos ou negativos. De jeito nenhum. Você vai seguir as orientações da proposta. Mas um texto dissertativo exige sim a presença de referências concretas. Mas como que você vai se preparar, então, argumentativamente? A estratégia que eu gosto de passar, tanto para os alunos do Escrever é Praticar, quanto para outros alunos, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, já falei algumas vezes sobre a argumentação, é você preparar fichas de argumentos ou um caderno que seja específico para a sua argumentação. O que você vai fazer, então? Para a PRF, por exemplo, você pode pegar cada tópico ali do edital, né, ou aquele que você considerar mais relevante, né, que tem alguma possibilidade aí de cair na sua prova. Você vai pegar esse assunto, né, pode estudar assim também para a Polícia Federal ou levantar outros aspectos, outros assuntos. Então, por exemplo, sobre segurança pública. Você vai fazer uma pequena pesquisa sobre segurança pública e levantar de 3 a 5 informações. Pode ser um dado estatístico, uma referência recente, uma ação específica do órgão, uma autoridade no assunto e um exemplo, seja uma notícia, seja um filme, uma alusão histórica, uma referência, né, do passado. Todas essas referências são interessantes para você anotar em tópicos mesmo. Então, por exemplo, segurança pública, como que era, como que é hoje, o que a polícia tem feito em relação a isso, né? Quais são os dados principais do Brasil, enfim. Você vai anotar em tópicos de forma bem específica, bem objetiva, bem organizadinho também. Depois disso, o que você vai fazer? Vai pegar um tema de redação e vai escrever uma redação sobre isso? Não, porque isso gasta um tempo bem grande, que a gente não tem muitas vezes, não é? O que você vai fazer? Você vai escolher uma ou duas dessas informações e vai escrever um pequeno parágrafo. Isso mesmo, só um parágrafo. Porém, ele tem que ser bem organizado. Delimite bem o tópico frasal, apresente o argumento e analise esse argumento. Fez isso? Ok. Insira agora
esse aspecto, né, esse argumento no seu roteiro aí de revisão de conteúdo. Isso. Você vai guardar essas informações conforme você for revisando. Por exemplo, você vai colocar ali, hoje é sobre segurança pública. Você vai olhar. Esconda esses dados, né, com uma folha ou deixa virado se for uma ficha, né, pautada, uma folha pautada, e tente lembrar dessas informações. De acordo com a pesquisa tal. Se você não lembrar de nada, você vai ler com certeza, depois repita em voz alta, conte para alguém essas informações, porque quando a gente ensina alguém, também é uma ótima forma de guardar o conteúdo. E depois de um tempo você vai lá, retoma essas informações. Com o tempo você vai se familiarizando com elas e a probabilidade de no dia da prova você aproveitar é muito alta dessas informações, ok? Então, qual é a melhor estratégia? Fazer uma ficha de repertório argumentativo ou um caderno específico, em que você vai anotar essas informações e depois vai revisar ao longo dos seus dias de estudos. Ou ainda, se você estiver assistindo o jornal, lendo alguma reportagem nas redes sociais ou na página, né, do próprio órgão, isso é bem importante, visite a página do órgão. E você se deparar com alguma informação que seja interessante, fala, nossa, essa ação realizada por eles foi de grandes proporções, né? Foi a maior apreensão ou foi uma mudança muito drástica no funcionamento do órgão. Também é uma informação importante para você anotar e depois revisar. Então, agora que você sabe que existe uma forma mais prática e efetiva de se preparar argumentativamente, pensando no seu objetivo, seja Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, o que você precisa fazer agora? Conhecer a estrutura da dissertação, especialmente para o SEBRASP. Então, o que você precisa saber para cumprir o que o SEBRASP exige? Bom, você já sabe que o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão e que é tradicional a banca direcionar os aspectos obrigatórios. Eu gosto de direcionar de duas formas. Você pode fazer uma introdução à parte apresentando o assunto e, se quiser direcionar os tópicos, deixar os aspectos obrigatórios para o desenvolvimento, cada um em um parágrafo específico, para ficar bem evidente para o corretor. Afinal, ele segue isso como um roteiro na avaliação, porque a pontuação é específica para cada aspecto. E aí, criar um parágrafo exclusivo para a conclusão. Pode fazer isso? Pode. Não gaste muitas linhas para a introdução e para a conclusão, porque não são esses momentos da avaliação propriamente dita, ok? Então, umas 3, 4 linhas para o início e o final, uma afirmação final que seja bem, né, que retome toda a discussão e confirme a conclusão do texto, já está ótimo, não precisa mais do que isso. Mas existe uma outra estratégia, que é aproveitar os próprios tópicos para criar a introdução, ou a conclusão, ou as duas etapas. Como que você vai saber disso? Se o primeiro aspecto ele for abrangente, ele permitir uma contextualização, aproveite-o para a introdução do texto. Sim, porque aí você vai apresentar uma informação da atualidade referente a essa contextualização e depois vai direcionar para o desenvolvimento. E aí o desenvolvimento pode ter um único parágrafo? Pode também, não tem problema algum, se a proposta tiver 3 aspectos, por exemplo. Então você pode criar um desenvolvimento com um único parágrafo e a conclusão com o último aspecto, se isso for pertinente. Ou então deixe 2 aspectos para o desenvolvimento e crie uma conclusão específica, exclusiva, né, que não aborde os aspectos, mas que retome toda a discussão. Ou seja, você que vai precisar ajustar esses aspectos conforme a estrutura dissertativa de introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, essas duas possibilidades são bem possíveis, ok? Detalhe, o que a banca espera de você é justamente esse olhar mais crítico sobre a proposta, sobre as possibilidades de construção textual. Como a gente está acostumado a ficar mais engessado em algumas estruturas,
É um pouco assustador pensar essa liberdade, não é? Mas fique tranquilo que dá tudo certo. O que você não pode fazer é alterar a ordem dos aspectos. Se tiver lá 1, 2, 3, você vai seguir 1, 2, 3. Seja formando uma introdução ou só no desenvolvimento, mas siga a mesma ordem. O que a banca espera também é que, independente se tiver uma introdução, uma conclusão à parte, ou cada parágrafo estiver formado por um aspecto, é você manter uma progressão lógica. Afinal, um texto dissertativo não é uma lista de itens. Você não está respondendo ali cada tópico num parágrafo independente. É preciso estabelecer uma sequência lógica organizada, que o seu texto tenha um começo, um meio e um fim, ok? Então, isso é muito importante. Então, a coesão vai ser a sua aliada para a amarração entre as três etapas da dissertação. Dica: marque a conclusão com o conectivo conclusivo. Portanto, diante disso, assim, e aí já está tudo certo. Você já marca, já evidencia ali que está finalizando o texto, por exemplo, ok? Então, resumindo, siga a sequência dos aspectos, lembre-se de construir uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, da forma como você achar mais coerente de acordo com os aspectos, e estabeleça uma progressão lógica entre eles, ok? Agora que você sabe como se preparar argumentativamente, como é a estrutura da dissertação, você deve estar se perguntando, beleza, e agora? Eu procuro temas inéditos ou me preparo com temas já aplicados do Sebrasp? O que eu te oriento é o seguinte: você já tem uma estratégia para argumentação, certo? Então agora você precisa praticar o conhecimento da banca, né, da apresentação da proposta e a estrutura da redação. Para praticar a estrutura da redação, da dissertação, você pode utilizar temas anteriores sem problema algum, porque você vai exercitar a sua capacidade de interpretação, compreensão, organização e construção do texto. É isso que você precisa fazer para ganhar agilidade e confiança no momento da prova, ok? Mas vai ser qualquer tema que você vai trabalhar? Não. Selecione aqueles que forem pertinentes para aquilo que você está se preparando também. Assuntos que envolvam o que você está estudando. Segurança pública, urbanização, ética, respeito ao próximo, relação entre policial e cidadão, enfim, assuntos que ainda sejam pertinentes, que permitam uma argumentação relevante, ok? Que seja uma construção interessante para aquilo que você está se preparando também, ok? Então, fuja daquelas áreas muito jurídicas, beleza? Que tem bastante do Sebrasp assim também. Então, claro, selecione propostas já aplicadas, não fique aí quebrando a cabeça inventando nada novo não, ok? Se você tiver acesso a temas inéditos, ótimo. Se não, bora praticar com aquilo que já existe. Por que eu falo isso? Porque aqui no Escrever é Praticar, a gente trabalha com temas já aplicados, sempre considerando a relevância do assunto e o grau de dificuldade da proposta, porque algumas são mais fáceis de lidar, de compreender. E assim a gente vai enviando para os nossos alunos conforme eles forem amadurecendo a sua produção textual, porque assim o conhecimento é mais eficiente, né? Você vai ganhando segurança, confiança naquilo que está fazendo e consegue aplicar as orientações sempre na próxima proposta, evitando possíveis erros, né? Ficar cometendo sempre as mesmas falhas. Aí não dá. Então, se você precisa de uma orientação personalizada para o seu objetivo, seja Polícia Federal, seja Polícia Rodoviária Federal, você pode contar com Escrever é Praticar, porque aqui a gente orienta você a partir do seu próprio texto, a partir do seu próprio desempenho. Você não precisa ficar gastando muito tempo vendo videoaulas ou outros materiais, porque as orientações serão dadas na sua própria redação. Você vai saber se precisa melhorar a argumentação, se precisa melhorar a compreensão da proposta, a estruturação do texto, dos parágrafos e até mesmo quais erros gramaticais você precisa acabar na sua redação.
Ou seja, se você precisa melhorar a vírgula, a gente vai te avisar, você vai estudar sobre a vírgula e não vai mais cometer as mesmas falhas nos próximos textos. Agora é hora de ajustar todos os detalhes da sua redação. Então, conto com você aqui no Escrever é Praticar. E se você tem alguma dúvida sobre o SEBRASP ou sobre as provas para a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Federal, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. E se eu te ajudei com o vídeo de hoje, deixe seu like, compartilha ele com quem mais precisa saber dessas dicas para se preparar da melhor forma para essas provas. E espero você no próximo vídeo. Tchau!